Em um mundo repleto de ideologias contraditórias e falsas doutrinas, os cristãos enfrentam constantes desafios para permanecerem firmes na fé. Questionamentos sobre a veracidade da Bíblia, interpretações distorcidas das Escrituras e ensinos que se afastam da verdade têm levado muitos a duvidar daquilo que um dia creram com convicção. Diante disso, perseverar na fé se torna essencial para manter-se no caminho de Cristo. A Bíblia nos alerta sobre tempos difíceis em que muitos se desviarão da verdade para seguir ensinamentos que agradam aos próprios desejos. O apóstolo Paulo advertiu a Timóteo sobre a necessidade de permanecer firme, pois haveria um tempo em que as pessoas rejeitariam a sã doutrina, buscando mestres que falassem apenas o que elas queriam ouvir. Essa realidade não era exclusiva do primeiro século. Hoje, mais do que nunca, vemos um cenário semelhante se desenhar. Desde os tempos bíblicos, falsos mestres surgiram para enganar e desviar os crentes. A palavra de Deus nos ensina que devemos provar os espíritos, analisando cada ensinamento à luz das Escrituras. Só assim evitaremos cair em armadilhas espirituais. Quem se mantém enraizado na palavra encontra força para resistir e discernimento para rejeitar toda doutrina contrária à verdade de Cristo. E neste vídeo, vamos aprender sobre a importância de perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Vamos ver como a Bíblia nos orienta a permanecer firmes, rejeitar falsas doutrinas e edificar nossa vida sobre o fundamento inabalável das Escrituras. Se você deseja fortalecer sua fé e crescer no conhecimento de Deus, acompanhe este estudo até o final. Desde os tempos apostólicos, a Igreja tem enfrentado o problema das heresias. O apóstolo Paulo advertiu Timóteo sobre mestres que distorcem a verdade e disseminam doutrinas enganosas. Ele mencionou aqueles que se apegam a fábulas e genealogias intermináveis e à falsamente chamada ciência, referindo-se a ensinos que afastavam os crentes da fé genuína. Esses falsos mestres não apenas se enganam, mas também arrastam outros para o erro. O gnosticismo, que começou a ganhar força na época de Paulo, ensinava que apenas um grupo seleto possuía conhecimento especial sobre Deus. Essa ideia contrariava a mensagem do Evangelho, que é acessível a todos os que creem. Além disso, havia os judaizantes, que tentavam impor práticas da lei mosaica como requisito para a salvação, negando a suficiência da graça de Cristo. Essas doutrinas eram prejudiciais, porque desviavam o foco da verdadeira fé. Hoje, as heresias continuam surgindo, adaptadas aos novos tempos. Há líderes religiosos que pregam um evangelho centrado na prosperidade, prometendo bênçãos materiais em troca de ofertas. Outros relativizam a verdade bíblica, afirmando que todos os caminhos levam a Deus. O perigo dessas doutrinas é que, embora possam soar agradáveis, afastam as pessoas da salvação genuína e da verdadeira comunhão com Cristo. Diante desse cenário, a palavra de Deus nos chama a perseverar. Paulo elogia Timóteo por permanecer firme na doutrina e na fé, mesmo em meio às dificuldades. Ele lembra das perseguições que enfrentou em sua jornada missionária e como Deus o livrou de todas elas. Isso nos ensina que, ainda que passemos por provações, o Senhor está conosco, fortalecendo-nos para resistir e continuar no caminho da verdade. A perseverança não é apenas um desejo, mas uma decisão consciente. Quando Paulo afirma que todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, ele mostra que seguir a Cristo exige renúncia e firmeza. A fé autêntica não se abala diante das dificuldades, mas se fortalece nelas. É uma caminhada de compromisso e fidelidade, independente das circunstâncias. Paulo descreve os falsos mestres como enganadores que se tornam cada vez piores, iludindo os outros e a si mesmos. Ele usa o termo grego goes,
que significa impostor ou charlatão, alguém que manipula as pessoas para obter vantagens. Esse tipo de líder religioso não se preocupa com a verdade, mas apenas com sua própria influência e benefícios. A Bíblia nos ensina que nenhum desses enganadores terá um futuro promissor. Pedro alerta que muitos seguirão suas práticas imorais e, por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Mas o juízo de Deus sobre eles já está determinado. Isso serve como um alerta para nós. Precisamos estar atentos e rejeitar qualquer ensino que contradiga a palavra de Deus. Paulo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância. Ele lembra que Timóteo conheceu as Escrituras por meio de sua mãe, Eunice, e sua avó, Lóide. Isso mostra a importância da educação bíblica desde cedo e como um lar fundamentado na palavra pode formar cristãos fortes e preparados para enfrentar os desafios espirituais. O exemplo de Timóteo nos ensina que a fé não surge do nada. Ela é cultivada pelo ensino contínuo da palavra de Deus. Pais e responsáveis têm um papel fundamental na transmissão dessa verdade às próximas gerações. O ensino cristão deve começar no lar e ser reforçado pela igreja para que as crianças e jovens cresçam enraizados na verdade. Paulo destaca que Timóteo deveria confiar naquilo que aprendeu, porque as Escrituras são a verdadeira fonte de sabedoria. Ele diz que a Bíblia pode tornar qualquer pessoa sábia para a salvação em Cristo. Isso significa que, independentemente do tempo ou cultura, a palavra de Deus continua sendo a única base segura para a vida cristã. Nos dias de hoje, muitos buscam respostas em filosofias humanas e tendências modernas, mas nada pode substituir a autoridade da Bíblia. Ela não apenas nos instrui, mas também nos corrige e nos guia no caminho da justiça. Permanecer firme na palavra significa rejeitar ensinos que contradizem a verdade e confiar plenamente naquilo que Deus revelou. Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego usado significa soprada por Deus, indicando que a Bíblia não é apenas um livro comum, mas a revelação divina ao ser humano. Diferente de outros escritos religiosos, a Bíblia não contém erros e possui uma autoridade inquestionável. Essa inspiração se estende tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Os profetas e apóstolos falaram movidos pelo Espírito Santo, garantindo que suas palavras fossem a verdade absoluta de Deus. É por isso que a Bíblia é o único padrão infalível para a fé e a prática cristã. A palavra de Deus nos ensina, nos repreende quando erramos, nos corrige e nos instrui para que vivamos em justiça. Sem esse fundamento, estaríamos à mercê de enganos e ideologias passageiras. Aquele que se firma na Bíblia constrói sua vida sobre uma base inabalável. A Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos, mas a autoridade final para a vida cristã. A igreja primitiva reconheceu a inspiração divina dos escritos dos apóstolos e dos profetas, considerando-os como revelação de Deus. Paulo confirma essa verdade ao citar passagens tanto do Antigo quanto do Novo Testamento no mesmo nível de autoridade. Isso mostra que toda a Escritura é igualmente inspirada e deve ser seguida sem questionamentos. Ao longo da história, diversas tentativas foram feitas para desacreditar ou modificar a palavra de Deus. No entanto, ela permanece inalterada e imutável. Jesus afirmou que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, destacando a eternidade e a imutabilidade das Escrituras. Quem se baseia na Bíblia constrói sua vida sobre um fundamento sólido, capaz de resistir a qualquer tempestade. Embora o Novo Testamento ainda estivesse sendo escrito na época de Paulo, ele já reconhecia que os ensinamentos dos apóstolos eram parte da revelação divina.
Pedro, por exemplo, coloca as cartas de Paulo no mesmo nível das demais escrituras, confirmando que toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Muitas pessoas tentam limitar a autoridade bíblica apenas ao Antigo Testamento, ou rejeitam partes do Novo Testamento que confrontam suas crenças. No entanto, a Bíblia é um todo único e indivisível. O Antigo Testamento aponta para Cristo e o Novo Testamento revela a plenitude de sua obra. Ignorar qualquer parte das Escrituras é comprometer a verdade de Deus. Paulo ensina que a Escritura é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça, para que todo cristão esteja preparado para realizar boas obras. Isso significa que a Bíblia não é apenas um livro de conhecimento, mas um guia prático para o dia a dia. Quando enfrentamos desafios, a Bíblia nos dá direção. Quando erramos, ela nos corrige. Quando precisamos de encorajamento, ela nos fortalece. A vida cristã não pode ser vivida sem um compromisso diário com a palavra. É ela que nos capacita a caminhar em santidade e a cumprir a vontade de Deus. Sem as Escrituras, estaríamos perdidos, à mercê de opiniões humanas e falsas doutrinas. A Bíblia é como um farol que ilumina nosso caminho em meio à escuridão. Quem a segue jamais andará em trevas, pois nela encontramos a verdade que nos conduz à vida eterna. Após refletirmos sobre a necessidade de perseverar na fé, fica claro que a Bíblia é o nosso guia seguro. Ela não é apenas um livro de histórias ou mandamentos, mas a própria palavra de Deus, viva e eficaz. Quem se firma nela permanece firme, independentemente das dificuldades. As heresias sempre existirão, tentando desviar os fiéis do verdadeiro caminho. No entanto, aqueles que permanecem na palavra não serão enganados. Assim como Timóteo foi incentivado por Paulo a continuar na doutrina que recebeu, nós também devemos seguir firmes, mantendo nossa fé alicerçada nas Escrituras. O cristão é chamado a perseverar, não apenas em momentos fáceis, mas também diante das provações. A fidelidade a Cristo pode trazer desafios, mas a recompensa é eterna. Paulo declarou no final de sua vida: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Esse deve ser o desejo de todo cristão: chegar ao fim da jornada permanecendo fiel. Perseverar na fé significa rejeitar todo ensino contrário à palavra, buscar crescimento espiritual contínuo e confiar plenamente em Deus. Aqueles que se alimentam diariamente das Escrituras estarão preparados para discernir o engano, fortalecer sua fé e viver de acordo com a vontade do Senhor. Diante de tudo o que aprendemos, é tempo de reflexão. Você tem colocado a Bíblia como o fundamento da sua vida? Tem buscado crescer no conhecimento da verdade? A perseverança na fé não é um ato isolado, mas um compromisso diário com Deus e sua palavra. Se você deseja permanecer firme na fé, faça da leitura bíblica um hábito diário. Ore pedindo discernimento e peça a Deus que fortaleça seu coração contra qualquer engano. Compartilhe este conhecimento com outros irmãos e encoraje-os a permanecerem na verdade. Se este vídeo edificou sua vida, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como você tem perseverado na fé e inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem a caminhada cristã. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima lição.